HIV no mundo. O que é? Como surgiu? Onde estamos? Para onde vamos? Para respondermos essa pergunta e descobrir um pouquinho mais sobre a doença, nós chamamos um historiador e pesquisador do Colégio Santa Marcelina para participar com a gente. Olá, nós estamos aqui com o nosso primeiro convidado, Rafael Verdin. Oi gente, eu sou o Rafael Verdin, sou professor de História aqui da segunda série do Santa Marcelina e hoje eu vou participar aqui respondendo algumas perguntas. De que maneira a percepção pública e os estigmas associados ao HIV e à AIDS evoluíram ao longo do tempo e como esses estigmas afetaram a vida social e econômica dos indivíduos afetados pela doença? Olha, primeiro falando sobre os impactos, como essa doença, a princípio, ela é estigmatizada e pouco conhecida, a população LGBT ela vai ser considerada esse grande responsável pela dispersão e também o grande alvo da doença, né? As pessoas acreditavam muitas vezes que quem tinha HIV é porque era gay. A doença estava intimamente associada a isso, e isso fazia com que as pessoas perdessem suas famílias, emprego. Tem um filme, inclusive, muito bom, Filadélfia, com Tom Hanks, que conta a história de um executivo que era homossexual e que perde o seu emprego, que é uma ótima posição, né, no sistema financeiro americano, justamente pelo estigma. E esse estigma ele vai sendo transformado à medida em que vai havendo conhecimento sobre a doença. Quando conhece-se melhor o vírus, quando se conhece melhor as formas de contágio e principalmente as formas de prevenção, esse estigma ele vai sendo reduzido, mas não quer dizer que ele acabou. Nós estamos em 2024 e o estigma ainda continua, pelo menos em alguns círculos sociais. Como a epidemia da AIDS afetou as políticas públicas do sistema de saúde nos anos 1980 e 1990 em diferentes regiões do mundo, e quais foram as principais respostas governamentais e não governamentais ao surto? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que na década de 80, quando acontece esse grande surto de HIV e de AIDS consequentemente, a doença é muito pouco conhecida e ela é muito estigmatizada por uma condenação moral. A AIDS ela era chamada de a praga gay. Então isso fez com que muitas políticas que poderiam ser aplicadas para poder ou reduzir o número de contágio ou tratar aqueles que já estavam doentes se convertessem muitas vezes em políticas de combate, de perseguição à população, principalmente LGBT. Né? Na época a população gay, né, era chamada de praga gay, foi a principal perseguida. Mas com o avanço, né, da epidemia de AIDS e, consequentemente, o conhecimento sobre a doença, alguns lugares, tipo o Brasil, que já estava ali implementando um sistema único de saúde nessa transição da década de 80 para a década de 90, ele vai começar a introduzir alguns tipos de tratamento e políticas educacionais de prevenção ao contágio HIV. Mas principalmente o que vai se desenvolver com mais intensidade nessa época é o estudo da indústria farmacêutica, que vai desenvolver uma série de medicações, tanto para mitigar os efeitos da AIDS, mas também para poder acabar muitas vezes com esses sintomas que são aqueles causadores da doença. Então pessoas a partir de então passam a viver com HIV quase que completamente de forma normal, justamente por causa da aplicação dessas medicações. Muitos cientistas acreditam que a doença tem origem na África do macaco. Isso de alguma forma impactou dentro do racismo no mundo e algo que a gente ainda tem hoje em dia? A gente tem que lembrar que boa parte das doenças que a gente tem contato, elas são geradas pelo contato do humano com alguns animais. A gente tem gripe aviária, gripe suína, só que quando acontece com o macaco, por causa do histórico de racismo que a gente tem, geralmente isso é utilizado inclusive para poder criminalizar e perseguir alguns grupos. E nesse caso, especialmente, pessoas negras podem ser associadas, né, à difusão dessa doença, especialmente pessoas negras do continente africano. Como a AIDS influenciou a narrativa cultural e midiática ao longo dos anos, incluindo a representação da doença em filmes, literatura e mídia, e qual foi o efeito disso na compreensão pública da epidemia? Olha, a produção de filmes, a produção de documentários, a produção de material midiático, ela é fundamental justamente para que as pessoas elas conheçam não só a doença, mas principalmente a situação daquelas pessoas que foram afetadas por ela. Existem alguns filmes que são bem emblemáticos para poder descrever
como essas pessoas sofrem esse estigma da AIDS em diferentes momentos, em diferentes situações diferentes, que eu posso indicar 2 filmes. Um é o Filadélfia, com Tom Hanks, que é da década de 80, que é muito bom, que mostra a realidade de um executivo que perde o emprego por causa disso. E um outro é um filme um pouco mais recente do que esse, que é o Clube de Compras Dallas, que mostra a dificuldade de pessoas em adquirir os medicamentos para fazer o tratamento, né? Por falta de políticas públicas nos Estados Unidos, muitas pessoas que tinham HIV tinham que importar esse remédio, que muitas vezes era até proibido pelo governo. E isso é uma das grandes dificuldades enfrentadas, e esses filmes servem justamente para mostrar quais eram os desafios que eram enfrentados pelas populações que sofriam com AIDS. E dentro do Brasil, o Brasil conseguiu ter essa força dentro da arte para manifestar sobre a epidemia, ou foi algo mais silenciado? O Brasil, ele teve, obviamente, as suas produções que ajudaram nessa difusão do conhecimento. Mas é importante ressaltar que no Brasil, o principal responsável pela publicização das questões de transmissão e tratamento da doença foi o próprio governo, né? Na década de 90, como a gente estava construindo um sistema único de saúde, ele foi fundamental para poder diversificar a forma de levar essa informação sobre as doenças até as pessoas. Qual foi o impacto econômico da AIDS em países de alta prevalência, como na África subsaariana, e como isso afetou o desenvolvimento social e econômico dessas regiões? Primeiro, a gente tem que lembrar que a África, historicamente, ela é uma região que foi explorada pelo imperialismo europeu, e isso deixou uma série de sequelas, né? Uma dessas sequelas é a falta de estrutura que esses estados empobrecidos por essa exploração fornecem para poder tratar e prevenir doenças em meio a essa população. Somado a isso, a gente tem o estigma sobre a África e sobre a AIDS que se somam, né? Então, quando a gente fala de uma doença que já é estigmatizada e de um continente também já é estigmatizado, esses estigmas se somam, o que torna ainda mais difícil qualquer ação para prevenir as formas de dispersão da doença. E isso, obviamente, tem impacto econômico, porque a África ela vai ser consumidora de tratamento, ela não vai ser desenvolvedora, muitas vezes, de políticas de prevenção por essa falta de estrutura, e vai estar ali submetida a essa estrutura de venda de medicamentos dos países mais desenvolvidos. Então, os países africanos eles têm um impacto muito grande, porque isso afeta a produção, isso afeta a economia do país, porque os gastos com esse tipo de política pública é muito grande. Como os movimentos sociais e as ONGs contribuíram para a luta contra a AIDS e quais foram as principais conquistas e desafios enfrentados por essas organizações na promoção de prevenção e tratamento da AIDS? Olha, quando a doença ela começa a ficar conhecida, a gente tem poucas políticas públicas efetivas para poder amparar a população, ou que é principalmente contaminada, né? O público-alvo ali dessas campanhas não é atendido porque não tem muito conhecimento. E essa doença ela não traz só prejuízos físicos, né? Ela também traz prejuízos sociais. E essas ONGs elas foram muito importantes, primeiro, para difundir informações sobre o contágio e também sobre cuidado com as pessoas que têm a doença, mas também amparar as pessoas. Porque como o Estado, logo no princípio ali da epidemia, não tinha muita estrutura para poder acolher essas pessoas, essas ONGs foram fundamentais para poder fazer com que a vida dessas pessoas que estavam contaminadas fosse um pouco menos penosa e muitas vezes até salvar uma série de vidas. Em 1981, Bruce Fuller nomeou a imunodeficiência adquirida como AIDS. O HIV é o vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Atualmente, não existem vacinas para prevenção, mas existem medicamentos capazes de tornar o vírus não transmissíveis e conseguir fazer o sistema imunológico das pessoas não seria um problema. Agora, para onde vamos? Ao longo dos episódios dessa minissérie você vai descobrir.